Meus caros, vocês já estão há algum tempo sentados? Coloquem de pé. Vamos fazer a leitura do texto que já foi ressaltado na nossa liturgia, de Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Vamos ler todos juntos a uma só voz. Romanos 16, Romanos 1, 16 a 17. Leamos todos. Alguns estão achando, vamos esperar todos acharem. Leiamos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Dá-nos graça, Senhor, em entendimento do texto e faz com que possamos vivê-lo, ó Deus, de forma prática. Rogamos a Tua bênção, ó Deus, e Te agradecemos pela vida desta igreja, por mais um ano de comemoração, ó Pai, que temos pelo início desse trabalho. E que, ó Deus, em tudo o Teu nome seja honrado e glorificado. Fazemos esta oração humildemente no nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Se assentar. Caros irmãos, eu queria falar rapidamente sobre esse texto e tratar de um assunto no qual eu creio seja a melhor forma de trazer rapidamente o entendimento do texto. Nós estamos falando de Paulo e estamos falando de alguém que tem interesse de chegar em Roma, encontrar esses irmãos, conversar com eles, dividir os seus conhecimentos com eles e poder pregar o Evangelho durante algum tempo naquela região. Nós estamos falando nada mais, nada menos do que a maior cidade do Império. Nós estamos falando do centro estratégico do Império. Toda a estrutura de poder se mantém aqui, por meio do imperador, por meio do Senado, e toda a estrutura bélica dos soldados de todos os lugares, toda ela se concentra aqui. Estar em Roma, se chegar em Roma para Paulo seria algo muito importante e era um momento assim que poderíamos dizer um ápice no contexto do seu ministério. Mas é claro que Roma não é o seu maior objetivo. Ele quer passar por Roma para depois chegar até a Espanha. E o objetivo de Paulo é pregar o Evangelho também na Espanha. O que ele quer é dividir um pouco do seu conhecimento junto com esses irmãos que estavam neste lugar. Esta igreja não foi plantada por nenhum apóstolo especificamente, mas provavelmente por cristãos que estavam no Pentecostes, tiveram o contato com o batismo vindo dos céus, ou seja, a ação poderosa de Deus na vida daquelas pessoas, e por serem prosélitos, pessoas que já conheciam da lei de Deus, somavam agora com os conhecimentos do próprio Evangelho. E Paulo esclarece o seu objetivo nesse primeiro capítulo. E esse primeiro capítulo é como se fosse uma espécie de introdução ou o tema da carta. E neste objetivo de passar os seus propósitos, ele ressalta algumas das coisas importantes que eu creio a melhor forma de interpretar é em comparação com o grande poder de Roma, com a grande estrutura bélica de Roma, com a grande força daquele império que dominava do Ocidente até o Oriente. Eu queria que nós pudéssemos enxergar isso e pudéssemos perceber que esse texto faz um contraste entre o aspecto da fé, dentro desses versículos que nós lemos, isso fica bem notório, e depois dos versos de 18 a 27, sobre aqueles que não têm a fé. Então Paulo fala da sua grande alegria
pela fé que tem, mas ao mesmo tempo ressalta a vida daqueles que não têm fé. É importante que a gente entenda isso. Por exemplo, no verso 18, ele diz assim: a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela a injustiça. Esse é o quadro de Roma. No geral, é assim que viviam os romanos. Eles tinham trocado a verdade, que era revelada na natureza do próprio Deus, por injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ou seja, eles também, de alguma forma, têm a revelação de Deus, revelação geral. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. O que os romanos fizeram ao assumir o poder sobre os gregos foi de tão somente substituir os deuses deles ou somar juntamente com os deuses deles os deuses dos gregos. E por isso eles adoravam a ídolos, eram idólatras. E depois o texto diz que, inculcando-se por sábios, verso 22, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Então eles passaram a adorar a criação e a se basear na criação para a sua adoração. Havia um culto, e um culto destinado à idolatria. E da mesma forma, a maneira como eles viviam era terrível. Podemos dizer promíscua. Verso 26, por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram naturalmente em sua sensualidade, cometendo torpezas, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. O que Paulo está dizendo é que há um contraste entre aqueles que mantêm a verdadeira fé e aqueles que têm fé em ídolos. Aqueles que mantêm a verdadeira fé têm uma maneira de proceder e de viver, aqueles que têm uma fé idólatra têm uma maneira diferente de viver e, podemos dizer, muito prejudicada e promíscua. Mediante a isso, Paulo está apresentando na sua carta o que eles são. E como eles devem ser, e como eles devem viver. E, meus irmãos, eu estou mostrando isso porque Roma tinha um poder gigantesco, Roma tinha uma força tremenda e havia um pavor sobre Roma. Sobre aqueles que estavam sob o poder de Roma, havia esse pavor. E nesse texto eu creio que nós podemos encontrar alguns elementos importantes de Paulo na sua apresentação. Ele fala, mediante a todo esse poder, e vocês vivem no centro desse poder, eu tenho algo a dizer. Esse poder que vocês contemplam, que vocês percebem, não é maior do que o poder do nosso Deus. O nosso Deus é maior e Ele tem algo melhor para todos nós. Ele tem algo diferente para todos nós. E esta é a razão da igreja. A igreja existe para aprender desse melhor. A igreja existe para poder pregar este melhor. Se as pessoas entendessem o tesouro que tem aqui, se elas compreendessem o valor do que nós temos aqui, essas pessoas sairiam de suas casas desesperadas, e elas estariam aqui também conosco.
Porque o tesouro que nós temos, a riqueza que está aqui, quando nós contemplamos o Evangelho e quando nós podemos perceber pessoas tomando atitudes como essas que foram tomadas aqui, por certo, neste mundo nós teríamos pessoas tomando uma atitude contrária. Nós não ouviríamos essa música ao fundo que estamos ouvindo. Nós, por certo, teríamos aqui filas e talvez teríamos que ter 3 ou 4 cultos durante o domingo, porque pessoas estariam buscando a riqueza que tem este lugar, que manifesta este lugar. E é claro, desde que haja a genuína pregação do Evangelho, porque isso também tem sido adulterado. Em alguns lugares nós não temos a verdadeira pregação do Evangelho, nós temos um acariciar do ego e muitos estão atrás disso também, e por certo enchem igrejas. Mas nós temos algo diferente aqui. Eu quero mostrar isso em 3 aspectos. Por exemplo, o primeiro aspecto é a intelectualidade. O que podemos dizer de Paulo? O que podemos ouvir de Paulo? Pois não me envergonho do Evangelho. Pois não me envergonho do Evangelho. Roma era o centro intelectual do Império. Os melhores filósofos iam para lá. Os melhores filósofos viviam ali. A intelectualidade da época estava em Roma. Era como se nós pudéssemos dizer que Roma era o centro intelectual, tendo as melhores universidades. As academias, as escolas que tínhamos em Roma estavam agora superando as escolas de Éfeso e as escolas de Atenas, pois ali viviam os melhores. Afinal de contas, os imperadores gostariam de ter ao lado deles os mais inteligentes, os melhores artistas, os melhores ourives, aqueles que faziam obras de arte, e ele gostaria de ter todos esses bem próximos. E estar próximo de Roma significa também ter dinheiro. Então é ali que estavam os melhores. Paulo faz um contraste nesse texto dizendo que eu vou até vocês simplesmente com o Evangelho. E não tem muita coisa para o Evangelho. Não tem muita firula para o Evangelho. O Evangelho é bem simples. E Paulo já tinha dito isso em outro lugar. Por exemplo, posso mostrar para vocês. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos de 23 a 24. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Isso era muito melhor e não havia nada que poderia ser comparado a isso. Se eles tinham os grandes intelectuais, frutos do pensamento de Platão e de Aristóteles, dos helenistas, Paulo vai dizer, o que eu tenho não me envergonho em nenhum momento. Vou até aí e vou pregar tão somente e simplesmente o Evangelho. Sabe qual é a grande riqueza que tem nesse lugar? É que aqui se prega o Evangelho. Alguém quer mais? Alguém precisa de mais? Discursos maravilhosos, cheios de palavras difíceis? Nós não precisamos disso. Nós precisamos de algo bem simples. Quer saber de uma coisa? Todos que entraram aqui, se você não crê em Jesus Cristo, você vai para o inferno. Só isso. É duro dizer isso, mas essa é a mensagem que a gente tem que dizer. Se você não crê em Jesus Cristo, você pode ter a religião que for. Religião não salva. Se você não tem Cristo, você pode ter as boas obras que você possa acumular e acumular e acumular. Boas obras não salvam. A única coisa que faz a diferença na vida de uma pessoa é Cristo. E tão somente Cristo. E é por isso que Paulo está dizendo, vocês são intelectuais e podem ter intelectualidade, mas eu vou chegar para vocês e pegar somente Cristo e crer somente em Cristo. O Evangelho, pois não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho. Essa é a primeira questão. Contra a intelectualidade de Roma, a sabedoria do Evangelho. A segunda questão, que eu acho também muito interessante.
Roma era muito poderosa, tinha uma estrutura gigantesca. Em cada cidade havia um núcleo de poder de Roma, como nós vimos na Palestina. Em cada lugar havia uma força bélica. Centuriões estavam em todos os lugares. Soldados romanos conviviam em vários lugares. Era comum você ouvir a marcha. Bem, bem, bem. Barulho de marcha estranho, né? Mas é isso que eu tenho agora. Bem, bem, bem. E eram soldados andando, e com certeza quando esses soldados apareciam, né, nós podemos dizer, eu vou ter que fazer um vínculo aqui. É que nem a rota, né? Alguma coisa assim. Dava medo, e deveria dar medo. Ou a tropa de elite em outros lugares. Porque representava um grande poder, representava uma grande força. Roma simbolizou para muitos salvação, simbolizou para muitos desenvolvimento econômico. Estar sobre o poder de Roma era estar sobre uma grande força e alguém que conduzia e que estruturava bem o seu governo e o seu poder. Mas Paulo faz questão de dizer aqui o seguinte: ele não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus. Se Roma representava uma espécie de salvação, livrando dos bárbaros para os romanos, Paulo está dizendo que esse poder não era nada comparado com o poder do Evangelho. O Evangelho nos salva não de algo temporal, uma crise financeira, por exemplo, ou ser subjugado por um outro povo. O Evangelho nos livra do maior de todos os males, o pecado. E nos livra do maior de todos os problemas, o poder de Satanás. Então, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Aqui nós compreendemos, meus irmãos, o que Paulo está dizendo. Paulo está falando que o poder de Deus não é para uma salvação temporária, não é para uma salvação que vem e logo termina. Pelo contrário, é um poder que nos livra do maior de todos os problemas, que é o próprio pecado. O capítulo 7, verso 24 dessa carta, Paulo diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Verso 25 do capítulo 7, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Ou seja, quem é que pode nos livrar disso? Somente Jesus Cristo. E este é o Evangelho, crer em Jesus Cristo, esse é o poder. É um poder que vai além do imperador, é o poder superior do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, o ponto central aqui da mensagem, comparando com o poder de Roma, é que o poder de Deus salva eternamente. Eternamente. Eu gostaria de dizer isso para você que entrou aqui nesta igreja. Creia nisso, pois o poder do Evangelho cura a alma. E alguém pode ganhar o mundo todo, mas pode perder a sua alma. Cristo nos traz o maior benefício, o benefício para a própria alma. O texto, meus irmãos, é um texto que, ao introduzir, já mostra para os seus leitores o que ele quer tanto dizer. Olha, eu quero ir para Roma, mas não porque eu vislumbro Roma, mas é porque eu tenho algo muito precioso para compartilhar com vocês: o poder do Evangelho. A terceira coisa que eu quero que a gente ressalte também nesta noite é com relação ao detalhe da justiça de Roma. Esta justiça. O texto diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Se tem uma coisa que muitos gostariam de ser,
é ser um cidadão romano. E se tem uma coisa que muitos gostariam de ter, é o respaldo de Roma como a justiça de Roma. Por exemplo, era terrível cair nas mãos da justiça de Roma. Essa justiça traria graves consequências, geralmente a morte. Não dava para se livrar disso. Geralmente o que causava era a morte. Uma justiça chamada muito severa, a lex, muito severa. Paulo faz questão de colocar o seguinte: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, então nós podemos perceber que Paulo está dizendo: eu vou até vocês e vou levar algo de grande valor também, a justiça de Deus. Sabe por quê? Porque todos nós, de alguma forma, estávamos condenados. E se não tem Cristo, está condenado. É um problemão, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. E mais outra coisa, o salário do pecado é a morte. Então, a justiça de Roma poderia livrar você de uma espécie de morte, que é essa morte, né, de, por exemplo, alguém ser levado até a pena capital. Mas a justiça que Paulo está levando, ela estava sobre os ombros de Cristo, e Cristo, como nosso substituto na cruz, leva as nossas culpas, pagando assim todo o nosso pecado. E desta forma, nós somos considerados inocentes. Então, a justiça que ele proclamava e que ele falava era de um reino muito superior que o reino romano. Era do reino de Cristo. A justiça de Cristo, que substitui. Ou seja, nenhum de nós aqui poderá dizer: Deus não poderia fazer outra coisa, eu não sei me escolher, porque eu sempre fui uma pessoa boa, nunca matei, nunca roubei, nunca fumei, nunca fiz nada disso, então eu sou uma pessoa boa. Não. Todos nós nascemos em pecado e por natureza somos ou éramos filhos da ira. A justiça de Deus é muito mais severa do que a justiça de Roma. Porque para entrar no reino de Deus é necessário plena perfeição. E não dá para nenhum de nós dizer que somos plenamente perfeitos, a não ser Cristo, que morreu por nós numa cruz, sendo Ele plenamente perfeito. Desta forma, meus irmãos, Paulo está dizendo: isto é uma bênção, uma grande bênção. Uma quarta lição que eu quero que nós entendamos também é que Paulo está dizendo que ele está levando algo realmente muito melhor e Roma não pode ser comparada com esse algo muito melhor. Por exemplo, o que Roma fez? Roma estruturou, por meio de suas cidades e por meio do seu poder, vários reinos num reino só. Roma dominou da Europa até o Oriente. E estruturou o seu poder num único reino, numa única estrutura de poder, num único reino. Unificou, criou uma grande unificação. Reinos vassalos submissos ao poder de Roma. Paulo faz questão de dizer que o reino de Cristo faz algo também muito parecido. Quando ele diz assim, o Evangelho é poder de Deus, verso 16, para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. O grego aqui é uma forma de dizer todos os helenizados. O que ele está dizendo é que o poder de Cristo começa entre os judeus e se estende para todas as nações, para todos os povos, para todos os povos. Hoje nós recebemos aqui algumas pessoas, e essas pessoas que foram recebidas, até uns 3, 4 anos, acho que uns 5 anos atrás, não congregavam aqui. Mas é interessante que agora nós falamos e dizemos que eles são parte de uma grande família. E que não é a família tão somente da Igreja Presbiteriana do Parque Seleta, mas é da família de Deus. Que hoje se reúne um pouco aqui, mas que está em tantos outros lugares.
se reunindo também nesse Brasil e em outros países, em tantos outros lugares. E sabe o que a gente diz sobre eles? Que não são vassalos, mas são irmãos. Por isso que o reino é muito melhor. E é por isso que Paulo se sente devedor. Ele se vê como devedor. E é interessante que ele tem uma visão muito de clara distinção a respeito disso em Romanos capítulo 10, versos de 11 a 12. De 11 a 12 do capítulo 10. Vocês estão procurando, então vamos pedir para todo mundo ler, porque acho que vai ficar bonito aqui. Temos um grande coral para ler juntos aqui. Então vamos lá, todos juntos, lendo 11 a 12. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. O nosso grande imperador é Cristo e o reino é amplo. Então, quando a Igreja Presbiteriana do Parque Seleta cresce, a grande família desse reino também cresce. E o que é interessante, o imperador não é um déspota, um tirano, um homem cheio de erros e de falhas, como nós somos, mas é o grande e bom Senhor Jesus Cristo. Mediante a isso, vou para a última lição. Meus irmãos, Paulo está mostrando que há um grande projeto, maior do que Roma, e que nesse grande projeto maior do que Roma, todos aqueles que estão acreditando nele não serão decepcionados. Todos aqueles que acreditam nesse imperador, que tem um grande reino, com uma grande família, com uma verdadeira justiça, que tem de fato a verdadeira forma de poder, que é o poder para a salvação, pode confiar nesse governante. E ele mostra isso quando diz: o justo viverá pela fé. Verso 17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O que ele está dizendo é que o crente pode confiar na providência desse imperador, que não falhará com os seus vassalos. Pode confiar, ele não vai falhar. Nós estamos perto de uma eleição, você vai votar em alguém. A gente ouve muita coisa, vai acontecer isso, vai melhorar aquilo, vai ser bom para lá, vai ser bom para cá, o Brasil vai mudar. O que a gente faz? A gente acredita vendo, mas estamos cansados de promessa. Só que o crente não. O crente pode ter fé nesse Senhor e pode viver por essa fé. Ele pode confiar e pode viver por essa fé. Sabe por quê? O reino ainda não se consolidou. O reino ainda está sendo estruturado. Sabe como? Com a pregação do Evangelho em todos os lugares do mundo. Mas quando de fato o rei voltar, nós estaremos numa posição maravilhosa, vitoriosos. E já podemos contar essa vitória, porque é o nosso Deus e Ele não falha. E podemos crer nisso, e acreditar nisso, e confiar nisso. Nós já estamos salvos. Diz que crente é meio megalomaníaco, né? Você já é salvo. Diz que a gente é meio doido, né? O que você vai fazer na igreja? Eu vou adorar o meu Deus. Por quê? Porque eu vou fazer isso agora e na eternidade. Isso é doido, isso é coisa de doido. Nos falam que é meio doido, diz que é meio coisa de meio megalomaníaco. Ariano Suassuna, que conta uma anedota, diz que dois doidos se encontraram e um chegou e falou assim: por que você não me bateu continência? Aí o outro falou assim: mas quê? Para que eu vou bater continência para você? Você está diante do imperador Napoleão. E o outro doido falou assim: deixa de besteira, rapaz, como que você diz que é Napoleão? Você não é Napoleão coisa nenhuma. Quem te disse que você é Napoleão? E ele fala: Jesus Cristo. E o doido do outro lado fala: eu? Algumas pessoas pensam que nós somos doidos quando falam assim: como é que você tem certeza da salvação? Como é que você pode dizer que é salvo? Você é doido? Você é melhor do que eu? Não.
Eu acredito no império, no imperador, na justiça desse imperador e na maneira como ele une essa família. Toda a honra e toda a glória deve ser dada a Deus, não a nós. Tão somente a Ele. Que a Igreja do Seleta continue firme nesse propósito de juntar pessoas para o reino, de juntar pessoas para glorificar a Deus. E que a gente tenha o problema que estamos tendo hoje aqui, de lugares. E que mais adiante, o conselho desta igreja tenha que pensar, nós vamos precisar aumentar o prédio. Vamos ter que quebrar mais, vamos ter que fazer alguma coisa. Sabe por quê? Porque o general que vai adiante não é romano, é o eterno Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.